beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai trazer uma aplicação clínica da questão do sistema de condução elétrico cardíaco. Vamos lá? Então vem comigo, gente. Então o negócio aqui é o seguinte. Nós vimos na aula de excitação rítmica, né, que as células marca-passo estão organizadas compondo um sistema de condução. Significa o quê? Que essas células elas geram potencial elétrico e conduzem esse potencial elétrico ao longo de um sistema bem organizado, né? Então elas que organizam esse sistema. E aí nesse sistema a gente tem uma região que é onde toda a história começa, que é o chamado nodo sinoatrial ou nodo sinusal, que é o ponto inicial onde o estímulo elétrico ele é gerado e conduzido para as outras estruturas, né? Então, no nodo sinusal, que é essa região que está aqui no átrio direito, nessa estrutura no átrio direito, na porção superior do átrio direito, lembrando que isso tudo está inserido na camada de miocárdio, é considerado marca-passo natural, porque é essa região que é a primeira a produzir esse potencial elétrico, né? Então, normalmente a gente tem essa região, gente, gerando um potencial que é capaz de manter a frequência cardíaca entre 40 e 60 batimentos por minuto, tá? Isso não significa que as outras estruturas não são capazes de gerar potencial elétrico, elas também são, porque elas são formadas por células marca-passo, significa o quê? Células que se despolarizam espontaneamente, tá? Só que as outras regiões elas demoram mais para despolarizar, isso porque a permeabilidade delas aos íons sódio é menor. Então a frequência cardíaca, se essas regiões fossem ter que manter, elas iam manter uma frequência cardíaca sempre muito baixa. Tá aqui, ó. Então ilustrando aqui nessa região dos ramos do feixe de Ise, a gente teria uma frequência entre 15 a 40 batimentos por minuto. Por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Porque eventualmente o nosso marca-passo natural, que é o nodo SA, ele pode sofrer problemas. E isso pode interferir diretamente na manutenção da frequência, tá? Quer dizer, na manutenção da intensidade de contração, né, do ritmo cardíaco, né? Não diria nem intensidade, sim na quantidade de contrações. E aí o que acontece? A gente tem que substituir essa função, né, por um dispositivo artificial que vai manter essa frequência, porque a gente precisa manter uma frequência num nível legal, né? Porque senão, se a frequência cardíaca cai muito, significa que a gente vai bombear um volume de sangue menor a cada minuto, porque o coração está batendo menos vezes. E isso não vai atender a demanda dos tecidos do corpo, né? E aí a pessoa pode começar a ter redução da oxigenação de vários tecidos e ter falência de tecidos e órgãos, tá ok? E aí por isso que quando existem problemas relacionados ao marca-passo natural, a gente utiliza o chamado marca-passo artificial. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje, tá bom? Então é o seguinte, ó. Então a frequência cardíaca, ela muda ao longo da nossa vida. Normalmente, organismos menores apresentam frequências cardíacas maiores, né? E organismos maiores, frequências cardíacas menores. A gente vê isso no reino animal, né? Um ratinho vai ter uma frequência cardíaca próxima de 300, enquanto um elefante tem uma frequência cardíaca em torno de 30. Olha só, 10 vezes menos, né? Isso porque o volume sanguíneo é muito pequeno no animal menor. Então ele precisa bombear muito mais vezes. O coração enche menos do que um coraçãozão pensando num elefante, que entra uma quantidade enorme de sangue. Então numa bombeada ele joga um monte de sangue na circulação. Então não precisa bombear muitas vezes. E isso vale para nós humanos também, gente. Né? Normalmente quando a mulher, por exemplo, está grávida e faz um exame e detecta que ela está grávida, de fato, né? Descobre um exame de ultrassonografia, de ecografia, ali muitas vezes o médico consegue detectar os batimentos cardíacos do bebezinho, né, do feto. E ele vai ver que, né, a pessoa vê que o batimento é altíssimo. E pensa, uau, mas o coração bate rápido demais, mas é normal. À medida que a gente vai crescendo, esses batimentos vão diminuindo. Então a gente consegue ver isso aqui, ó, nessa tabelinha, tá vendo? Ó? Então lactentes, quer dizer, bebezinhos que ainda estão sendo amamentados, ó, vai ter uma frequência cardíaca entre 120 e 160 batimentos por minuto. Na criança, isso já diminui um pouco, então à medida que o corpo vai crescendo, a gente tem uma redução
da frequência cardíaca, porque você vai tendo um aumento da capacidade do coração de se encher, e com isso, em cada batimento, você tem um volume maior de sangue sendo bombeado, quer dizer, a fração de ejeção ela vai ficando maior. Então você vai tendo uma redução aqui, tá vendo? Gradativa à medida que o indivíduo vai crescendo. E na idade adulta a gente vai ter uma frequência cardíaca considerada normal entre 60 e 100 batimentos por minuto. Bom, gente, então como é que a gente faz a classificação da frequência cardíaca no indivíduo adulto, né? Então, considerando já o indivíduo, término do crescimento, o coração já atingiu o tamanho normal, que deve ser para o longo da sua vida. Então, a gente vai ter uma frequência cardíaca aí que é classificada de acordo com a quantidade de batimentos, lógico, né? Então, o indivíduo que tem a frequência cardíaca entre 60 e 100 batimentos por minuto, a gente considera essa frequência normal, isso em situação de repouso, tá, gente? Que em situações de exercício físico essa frequência tende a subir. É natural e saudável que isso aconteça, porque a gente tem uma demanda maior, principalmente de músculo esquelético. Então, a gente diz que o indivíduo está normocárdio, quer dizer, a gente tem uma normocardia, frequência normal. Quando a frequência cai, ela diminui, quer dizer, ela fica menor que 60, que é o nosso limite mínimo, a gente diz que está ocorrendo uma bradicardia, tá? Frequência baixa. Quando a frequência está acima do normal, quer dizer, acima de 100, a gente diz que o indivíduo está com uma taquicardia, tá? Então, é claro que a taquicardia aqui considerando situação de repouso, né? Se apresentar aumentos de frequência, como eu disse, em situações que existe uma maior demanda do corpo, é natural e é necessário, né? É claro que depois do término, por exemplo, do exercício físico, você precisa ter uma recuperação do batimento normal, né? Muitas vezes a ausência dessa recuperação é indício de problemas, tá? Cardíacos, né? E até manifestação de hipertensão arterial. Bom, então o que acontece, gente? Então quem mantém essa frequência nesses níveis que a gente está falando é o nodo SA, né? O nodo sinusal. Se a gente tem bloqueio desse nodo, que pode ser farmacológico ou produzido por um dano, né, devido, por exemplo, a uma obstrução de uma coronária direita, que é a coronária que vai nutrir essa região, a gente pode ter problemas com essas células de lesão, de morte celular, e a gente pode perder esse marcapasso, né? Perde essa função natural dessa estrutura. E aí, olha só, a gente tem uma queda de frequência, então a gente vai ter uma bradicardia sinusal. A bradicardia sinusal está associada com redução da função do nodo SA, tá? Então a gente tem uma queda da frequência, aqui embaixo, né? A frequência é 65 batimentos por minuto, quer dizer, dentro da normalidade. A gente vê as ondas do batimento, né? Do eletrocardiograma, e aqui em cima a gente vê que tem um espaço maior entre um conjunto de ondas e outro, tá vendo? Então significa queda de frequência. Só que a gente não tem parada, então bloquear o nodo SA com problema, comprometido na sua função, isso não determina de maneira compulsória uma parada cardíaca. Por quê? Porque a gente tem outras estruturas do sistema que são formadas também por células marcapasso e, portanto, são células que geram espontaneamente potencial elétrico. Então, quando esse bloqueio do nodo SA acontece, como eu disse, que pode ser por uma lesão, pode ser farmacológico, pode ser por uma despolarização excessiva de nervos vagos, quer dizer, um efeito colinérgico maior em cima desse nódo, aí a gente vai ter as fibras de Purkinje assumindo o papel de marcapasso. Então quem passa a despolarizar são as fibras de Purkinje. Quer dizer, se elas assumem esse papel de marcapasso, a gente diz que a gente está tendo uma função de um marcapasso ectópico. Quer dizer, a fibra de Purkinje ela não é um marcapasso natural. Então a gente está tendo essa função de marcapasso acontecendo num outro ponto, que não é o natural, que é o nodo SA. Quer dizer, a fibra de Purkinje está desempenhando uma função que não é dela. Tá? Então a gente chama a fibra de Purkinje, quando ela está com essa função de marcapasso ectópico. É bacana porque ela mantém o coração funcionando. Claro que num nível bem abaixo, né? Porque isso vai determinar a redução da frequência, mas pelo menos ele não está paradão, né? E aí tem que ser feita alguma intervenção, porque ninguém pode ficar com uma frequência tão baixa assim. O organismo não vai suportar muito tempo, né? Principalmente tecidos do sistema nervoso central, o cérebro, ele não vai aguentar, porque você vai ter menos oxigênio circulando. Aí a pessoa pode ter sensação de tontura, cefaleia, né, que é dor de cabeça, e até eventualmente desmaiar,
tá? Melhor, essa questão da diferença de frequência gerada pelas diferentes estruturas do sistema. Essa figurinha aqui é bem legal, ó, porque ela mostra, né, o desenho do coração com o sistema de condução. E aqui do lado, ó, a gente tem, correspondendo a cada estrutura, o potencial elétrico gerado em cada uma delas, o potencial de ação, né? Então aqui as várias ondas de potencial de ação, aqui embaixo a gente tem o traçado do eletrocardiograma, e aí a gente consegue verificar a velocidade de geração desse potencial. Então é o seguinte, ó, se a gente olhar assim, a gente vê que o azulzinho aqui é o primeiro a crescer, estão vendo? E isso vai descendo, você vai tendo uma lentidão progressiva à medida que a gente vai indo para porções mais terminais do sistema, né? Até chegar no músculo ventricular aqui, que a gente tem potencial de ação dos cardiomiócitos. Então é o seguinte, gente. Então, no nó DCA, que é esse azul, é onde a gente tem o potencial aparecendo primeiro, surgindo primeiro. E aí depois nas outras a gente vai tendo uma demora um pouquinho cada vez maior, ou de maneira gradativa. Então significa o quê? Quanto maior for essa lentidão de geração de potencial elétrico, mais demorado vai ser a ocorrência da contração cardíaca, né? Então mais demorada vai ser essa contração, quer dizer, vai demorar mais tempo para ela acontecer. Então isso permite que a gente entenda por que o nó DCA ele mantém uma frequência lá entre 60 e 100 e os outros vão manter frequência sempre em níveis menores. E aí é o seguinte, isso deve-se ao fato de que a gente tem que lembrar qual é o elemento que desencadeia o potencial, que permite com que a gente tenha essa espontaneidade de geração elétrica dessas células. É justamente a presença daqueles canais de vazamento de sódio. Então essas células permitem que o sódio entre livremente dentro delas. Quando o sódio entra, a gente já tem a alteração do potencial elétrico, ele é conduzido para aquele limiar de descarga, e aí o limiar de excitação, e aí a gente tem a despolarização acontecendo, né? Então, o limiar seria essa linha que está aqui, ó. Então, na realidade, a gente vai ter, no nó DCA, essa despolarização acontecendo mais rapidamente, porque a gente tem um número maior de canais de vazamento. Isso significa que essas células elas são mais permeáveis ao sódio e, portanto, elas despolarizam mais precocemente. Tá? Nas outras a gente tem esses canais, mas num número menor. Então significa que essas células, nas outras estruturas, nó do AV, feixe de ISO, os ramos, elas são menos permeáveis ao sódio. Tá ok? Então vamos seguir aqui. Bom, então quando a gente tem problemas no marca-passo natural, muitas vezes é preciso fazer uma intervenção, porque o sujeito não pode ficar com uma frequência abaixo de 60, isso é prejudicial ao corpo, então se utiliza um marca-passo artificial. Então um dispositivo, né, eletrônico, com baterias, que emite pulsos elétricos. E aí ele é implantado, aqui está na mão da pessoa, para vocês terem uma ideia, então a gente tem o dispositivo que tem um catéter de eletrodo, que é essa hastezinha, que é inserida dentro do sistema circulatório. Então o dispositivo ele é implantado no indivíduo, normalmente no espaço subcutâneo, então não é um procedimento cirúrgico muito invasivo, e o eletrodo, né, o catéter eletrodo, que é essa hastezinha, parece uma mangueirinha, ela é inserida dentro das veias, mais precisamente, na maioria das vezes, na veia subclávia que está passando por aqui, ó. Então ela vai ser colocada dentro da veia subclávia, direcionada até chegar na veia cava superior e entra no coração, tá? E aí vai emitir pulsos elétricos e vai tentar manter aquela frequência que a gente considera normal entre 60 e 100, tá ok? Então aqui numa figura com maiores detalhes, ó, então a gente tem o dispositivo implantado e o eletrodo percorrendo o sistema venoso, tá, em direção à cava superior e pela cava superior ele acessa o coração, tá ok? Então ele é colocado dentro da câmara cardíaca e fica emitindo impulsos, quer dizer, substitui a função do nó DCA, tá? Quando esse apresenta algum tipo de problema. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, que ele fica bem superficial, tá vendo? É no espaço subcutâneo mesmo, então você não tem abertura de tórax, uma toracotomia para botar um marca-passo, não. E aí, normalmente, né, essas pessoas têm aquela coisa de porta de banco, né, dispositivos de detectores de metais e tudo, ela tem que tomar cuidado, porque pode prejudicar o funcionamento dessa ferramenta aí, né, desse instrumentozinho. Tá ok, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do porquê aprender o sistema de condução intrínseco, porquê, né, entender esse conteúdo aqui numa situação clínica aplicada, né, no uso do marca-passo artificial. Tá ok?
Então, para vocês terem uma ideia, esse marca-passo foi implantado pela primeira vez em 1958, né? De lá para cá a gente teve muito avanço e tudo, né? Muita tecnologia aplicada, a durabilidade dele maior, enfim. Então é isso. Então a gente fica por aqui e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais!